Olá, turma. Vamos ver o gabarito da prova 2 de Economia Industrial da turma B, primeiro semestre de 2020, da UNB Graduação. Então, lembrando aqui a prova 2, a primeira questão é sobre Bertrand com diferenciação de mercadorias e valia 3 pontos, cada item valendo, obviamente, meio ponto. Temos um duopólio de Bertrand com mercadorias diferenciadas. Para as firmas, o custo variável é 0 e o custo fixo é 180. Temos aqui as demandas pelas duas variedades. Elas são simétricas, como a gente pode ver. As firmas adotam linear pricing e competem via preços em um jogo de Bertrand simétrico. Isso já facilita bastante as coisas. De forma que os preços eles vão ser iguais, né, para cada firma, as quantidades também, os lucros também, então tudo fica mais simples. O item A pede para calcular o preço de equilíbrio de Bertrand. Então, cada firma vai cobrar o mesmo preço de equilíbrio de Bertrand. Então, a questão 1, no item A, a gente tem essas informações básicas sobre as demandas. A firma 1, ela maximiza o lucro, então tem aqui a receita, é o preço da variedade 1 vezes a demanda por ela, menos o custo, né, que só tem essa parcela. Então, a firma 1 deriva essa função em relação a P1. Faz a derivada igual a 0 e chegamos a essa equação 6P1 menos P2 é igual a 40. Fazendo o mesmo para a firma 2, por simetria, a gente chega numa equação similar, que é menos P1 mais 6P2 igual a 40, ou seja, 6P2 menos P1 igual a 40. Temos, então, um sistema de duas equações. É fácil ver que essas equações são simétricas, né? Se você mudar os índices 1, 2, 2, 1, continua a mesma coisa. Então, as soluções têm que ser iguais. A solução dá preço 1 e preço 2 igual a 8. Então, o preço de equilíbrio de Bertrand vai ser 8. É esse preço que cada firma cobra. O item B, ele pergunta o lucro de cada firma. Para isso, você tem que pegar esse preço, jogar nas demandas para encontrar as quantidades demandadas. E aí você joga o preço e a quantidade encontrada na função lucro da firma e encontra o lucro de 12. Isso para cada uma das firmas. A questão C, no item C, aqui a gente já supõe que as firmas coludem para formar um monopólio. Então, qual vai ser o preço de equilíbrio de colusão nesse caso aqui? Então, você junta as duas firmas uma só. Então, você tem a receita de uma firma mais a receita da outra, menos o custo das duas firmas somados, né? Sendo que nas quantidades você coloca as demandas. Então, você fica com toda uma expressão em P1 e P2, você deriva em relação a P1 igual a 0, em relação a P2 igual a 0, e chega nesse sistema que está aqui. 3P1 menos P2 igual a 20, e menos P1 mais 3P2 igual a 20. A solução do sistema é P1 igual a P2 igual a 10. Então, o preço de colusão é R$10 a unidade. O item C, D, ele já está perguntando aqui o lucro de colusão de cada firma, com base no item anterior. Então, você tem o preço de colusão e joga esses preços, 10 e 10, nas demandas para encontrar as quantidades e substitui tudo nessa função objetiva aqui em cima. O resultado vai dar 40 para a firma com monopólio, aquela mega firma. Mas eu estou perguntando é o lucro de cada firma, então é metade para cada uma. Então, o lucro de colusão para cada firma é de 20, não é 40, é de 20. Tá? O item E pede para montar o jogo em que as firmas podem adotar o preço de Bertrand ou o preço de colusão. Então, cada firma tem duas estratégias e aí a gente tem que preencher a matriz desse jogo com os payoffs, né? E mostrar que isso é um dilema dos prisioneiros. Então, a primeira coisa que ver aqui é o seguinte: se as duas firmas coludem, então
elas vão ter o lucro de 20 cada uma. Se as duas firmas competem a Bertrand, cada uma vai ter o lucro de 12, como a gente calculou aqui no item B anterior. Nesse item, a gente precisa calcular, portanto, qual é o payoff de desvio. Então, a gente vai imaginar aqui que a firma 1 ela vai se desviar fugindo da colusão, que prescreve o preço igual a 10. Então, ela vai fazer aqui simplesmente adotar o preço de Bertrand, que é 8. Então, se a firma 1 adota o preço de Bertrand, que é essa estratégia aqui, ó, é a segunda linha do jogador linha, que é a firma 1. E a firma 2 adota a estratégia de colusão, que é cobrar o preço igual a 10, a primeira coluna aqui, né, que vai ser o jogador 2, a firma 2. Então, você pega esses preços, joga nas demandas e calcula as respectivas quantidades. Né? As quantidades vão ser 26 e 18. Encontrou as quantidades, já tem os preços, joga nas funções do lucro de cada uma e encontra o lucro de payoff, o lucro de desvio da firma 1 vai ser 28 e o da firma 2 vai ser 0. Então, essa entrada aqui é 28 para o jogador 1, que é a firma 1, jogador linha, e 0 para a firma 2, que é o jogador coluna. Então, nós temos a matriz do jogo. É claramente um dilema dos prisioneiros, porque o equilíbrio de Nash é Pareto dominado por um perfil que não é equilíbrio de Nash. Né? Finalmente, temos o item F. O item F pede para repetir esse jogo infinitamente com a estratégia de punição do tipo Green, a Trigger Strategy. Né? Então, quando o oponente desvia, o jogador joga o equilíbrio de Nash Pareto dominado para sempre. E a questão pede para você determinar a menor taxa de desconto do item temporal, entre 0 e 1, delta sub-barra, que implementa a colusão como equilíbrio perfeito do subjogo. Então, para isso, a gente tem que partir dessa matriz. E temos aqui, eu coloquei de volta a matriz aqui, se o jogador que afirma ela adota a colusão, ela tem esse payoff de 20 para sempre. O valor presente, isso aqui, vai dar 20 sobre 1 menos delta. Agora, se a firma desvia, dado que a oponente está jogando a colusão, então, nesse momento, a firma que desvia, ela ganha 28. Mas a partir de então, o jogo vai cair no equilíbrio de Nash Pareto dominado para sempre. Então, a partir do período seguinte, ela tem essa perpetuidade de 12. Você calcula o valor presente disso, dá 28 mais 12 delta sobre 1 menos delta, e você consegue implementar a colusão como equilíbrio perfeito de subjogo se esse valor presente da colusão for maior do que o valor presente do desvio. Isso acontece se somente se esse valor 20 sobre 1 menos delta for maior do que o valor que está aqui embaixo, que é o do desvio. Fazendo a conta, a gente encontra que delta tem que ser maior do que meio. Tá? E com isso a gente resolve a questão 1 da prova. A questão 2 é o modelo de Chamberlain de competição monopolística. Então, no item 1A, eu peço para você simplesmente esboçar o gráfico do modelo referente ao equilíbrio de longo prazo e explicar brevemente por que não haverá nem eficiência locativa, nem eficiência produtiva. No item B, eu peço apenas para você descrever o que é a condição de tangência de Chamberlain. Essa questão vale 1 ponto, é meio ponto cada um. Então, vamos ver. Questão 2 é bem simples. O gráfico é esse que vocês já conhecem. Então, essa é a configuração gráfica. Por que não haverá eficiência locativa? Porque a eficiência locativa acontece quando o benefício marginal social, que vai ser a demanda de longo prazo, dado por essa linha vermelha, ela é igual ao custo marginal social, que é justamente a curva de custo marginal da firma, já que não tem sinalidades aqui. Então, é justamente esse ponto aqui, ó, a interseção da linha vermelha com o custo marginal, que dá essa quantidade que é S. Mas no equilíbrio
desse modelo aqui, ó, a quantidade é Q1 de CH. É esse ponto aqui. Para ter eficiência locativa, eu teria nessa quantidade QS. A eficiência produtiva, ela se dá no mínimo da curva de custo médio, que é esse ponto QE aqui, né? O item B, a condição de tangência de Chamberlain é a demanda de longo prazo tangente ao custo médio, justamente no que está acontecendo aqui. Questão 3. A questão 3 é um modelo de Hotelling da cidade linear. Então, a cidade ela está descrita pelo intervalo de 0 a 10, né? A gente sabe que desse modelo, cada consumidor nesse contínuo demanda uma única unidade, etc. E temos a localização de cada firma. A firma A está no ponto 1, a firma B está no ponto 6. As firmas têm custo marginal constante igual a 1, e o custo que o consumidor enfrenta é o preço pago mais o custo de transporte, que aqui é o custo na forma quadrática, né? Que estudou esse modelo aqui, né? O item A pergunta quais são os preços de equilíbrio de Bertrand Hotelling, os preços de equilíbrio. O item B pergunta sobre os market shares, né, de cada firma. E depois o item C, você considera a versão dinâmica de longo prazo, em que as firmas também podem escolher a sua localização. O item pergunta o seguinte: como os produtos se diferenciarão nesse caso? Justifique sua resposta em termos dos efeitos de market share, o efeito demanda e o efeito de market power. Porque a gente sabe que esses efeitos, um vai dominar o outro, caso você tenha custos de transporte quadráticos ou custos lineares. Aqui, no nosso caso, são custos quadráticos, igualzinho ao que a gente fez na sala de aula. Então, a questão 3, a situação gráfica inicial é a que nós já conhecemos, né? Temos aqui os dados do problema, a firma A localizada no ponto 1, a firma B no ponto 6, então essa distância aqui é importante no modelo, né? Dessa localização de B até o final do intervalo, a distância é 4. A distância da firma A até o início desse intervalo aqui é de 1. Temos o consumidor indiferente, né, que vai dar mais ou menos por aqui, né? Mas eu fiz o desenho mais ou menos de acordo com o que vai ser a resposta, né? Mas, né, se nós fizéssemos esse desenho de maneira genérica, não necessariamente estaria aqui entre 4 e 5, né? Poderia estar em qualquer outro lugar, porque a gente não determinou os preços ainda, né? Que são essas alturas aqui, ó. Então, nós temos a distância desse consumidor indiferente até a firma A, que é X, e desse consumidor indiferente até a firma B, que é 6 menos 1, menos X, é 5 menos X. Então, o consumidor indiferente, ele é calculado fazendo a desutilidade dele ir para a firma A igual a desutilidade dele ir para a firma B. Então, você tem essa equação aqui, ó. Você resolve para X, vai encontrar 5 meios menos preço da firma A menos preço da firma B, isso aqui é sobre 10. O consumidor indiferente vai ser justamente 1, que é essa distância aqui, mais a distância X, é 1 mais X, é a quantidade que a firma A consegue vender, né? Então, vai ser 1 mais X. Joga esse X aqui e calcula a quantidade que há. A quantidade da firma B, evidentemente, vai ser o total, que é 10, menos a quantidade da firma A. Substitui e encontramos 13 meios mais PA menos PB sobre 10. E com essas quantidades aqui, já determinadas, a gente tem as expressões para os lucros, para as funções de lucro de cada firma. Receita menos custo. O custo aqui é custo linear, com o custo marginal constante igual a 1, né? Então, você substitui essa quantidade aqui, ó, que é A, que vai ser função de PA e de PB, substitui aqui na função lucro da firma A. Faz a mesma coisa para a firma B. Então, o lucro de A vai ser função de PA e PB, e o lucro de B vai ser também função de PA e PB. Então, tem um comportamento estratégico aqui. Para resolver,
a firma A resolve, então, esse problema, maximiza o lucro dela, aqui eu já substituí a quantidade que é. Deriva igual a zero com relação ao preço A, e a gente encontra essa equação, 2PA menos PB igual a 36. A firma B faz a mesma coisa, maximiza o lucro dela, já substituindo a quantidade QB aqui, derivamos, igualamos a zero, e encontramos a expressão menos PA mais 2PB igual a 66. Então, temos um sistema de duas equações, né, que são as funções de best response de cada firma, e resolvemos o sistema. A solução do sistema é a seguinte: o preço de A é 46 e o preço de B é 56. O item B pede os market shares. Nós já temos aqui as expressões para as quantidades, né, que nós calculamos antes. Aqui, por exemplo, para QA, que era 7,5 menos PA menos PB sobre 10. Você pega esses preços, substitui na quantidade e encontra 4,5. Então, evidentemente, a quantidade para B é 5,5, sendo total 10. Logo, o market share da firma A é de 45% do mercado e da firma B é de 55% do mercado. O item C, no longo prazo, existe diferenciação máxima. Isso quando nós temos custo de transporte quadrático, né, como a gente viu. Então, existe diferenciação máxima, é isso que vai acontecer. A firma A vai se localizar no ponto 0 e a firma B vai se localizar no ponto 10. E o que acontece nesse equilíbrio de longo prazo, né, nessa versão dinâmica, com relação aos efeitos de poder de mercado e de market share? É que, nesse caso, o efeito de poder de mercado domina o efeito de market share. Essa é uma característica importante dessa versão dinâmica com custos quadráticos. Finalmente, a questão 4 da prova é um monopólio com seleção adversa e diferenciação vertical. Então, nós temos aqui a utilidade do principal, é T menos CQ, né? Esse aqui vai ser o custo de produção de uma unidade com qualidade Q. E os consumidores compram uma unidade do bem com qualidade Q, mas são diferenciados verticalmente com respeito às suas preferências pelo bem. Então, o consumidor ele tem essa utilidade, θ Q menos T, tá? Esse T é o quanto ele paga pelo produto, e Q é a qualidade. Mas a valoração marginal da qualidade é informação privada. Pode ser uma valoração alta com probabilidade ni, ou pode ser uma valoração baixa com probabilidade 1 menos ni. Então, a gente tem alguns elementos importantes, né? O delta θ, que é o spread de incerteza. O valor da opção externa para cada agente é 0. O menu de contratos é denotado por T e Q, para o que tem valoração alta e para o que tem valoração baixa. E o problema principal agente, portanto, é esse aqui, né? O monopolista maximiza o seu lucro sujeito a duas restrições de incentivo, uma para cada tipo, e duas de participação, uma para cada tipo. O item A pede para você reescrever o problema em termos das rendas informacionais, especificando na função objetiva a parcela referente à eficiência locativa esperada e a parcela referente à renda informacional esperada. Então, o que você tem que fazer nesse caso é simplesmente aquela manipulação algébrica, bem simples, né? Você parte dessas definições, né, que são dadas lá, e substitui as transferências para o que tem valoração alta e para o que tem valoração baixa em termos de U barra e de θQ. Substituindo, lá na função objetiva, a gente encontra essa expressão aqui, ó. Então, essa parcela que está aqui em cima, ela é a parcela que se refere à eficiência locativa esperada. Tá? Eficiência locativa esperada. E essa outra parcela aqui é aquela que se refere à renda informacional esperada que o monopolista precisa pagar para poder elicitar essa informação. Quando você substitui, faz essa transformação lá nas restrições, uma a uma, então a restrição de incentivo do agente que tem valoração marginal mais alta da qualidade, ela fica isso aqui, ó. O barra em cima, né, que vai ser a renda informacional dele, maior ou igual
o barra embaixo, mais delta θ vezes Q barra embaixo. Faz a mesma coisa para cada uma das restrições e encontramos essa maximização com essas outras variáveis. O item pede para você montar esse problema aqui. Muita gente só calculou a função objetivo, mas não escreveu a otimização, né? É maximizar essa função objetiva reescrita dessa maneira, com cada uma das restrições escritas em termos das rendas informacionais. O item B, já sabendo que apenas duas restrições vão ser ativas, né? A gente viu isso, que é a de incentivo do tipo bom e a de participação do tipo ruim, você tem que transformar esse problema numa maximização em duas variáveis e sem restrições. Então, o que você vai fazer é simplesmente eliminar essas duas desigualdades no meio e fazer a de incentivo do tipo bom e a de participação do tipo ruim com igualdade, elas vão ser binding. Então, o barra embaixo é igual a zero e o barra em cima vai ser igual ao barra embaixo, mais delta θ, que é barra embaixo. O barra embaixo é zero, isso aqui cancela, e substitui o barra embaixo igual a zero aqui na função objetivo e o barra em cima igual a delta θ, que é barra embaixo, na função objetivo. O problema fica isso aqui, ó. Então, é isso aqui que você tem que fazer no item B. No item C, você já tem que mostrar que a solução para o consumidor que tem alta valoração marginal é de first best. Então, ele recebe a qualidade de first best, ou seja, esse monopolista vai produzir o produto com uma alta qualidade e vai cobrar o preço, né, que vai ser dado pela transferência, com barra em cima, e peço para mostrar que o consumidor com baixa valoração marginal vai consumir uma unidade com qualidade inferior de first best. E, de fato, você deriva nessa função objetiva em relação a Q barra em cima e Q barra embaixo. Q barra em cima é a qualidade, é um nível de qualidade que vai ser oferecido para o consumidor que tem alta valoração marginal. Você deriva e encontra o custo marginal de produção dessa unidade do bem com essa qualidade alta, vai ser justamente a valoração marginal que o consumidor atribui a essa qualidade. Então, você tem custo marginal igual a benefício marginal. Essa é a condição de first best. Agora, na hora que você deriva com relação à qualidade inferior, você tem um termo distorsivo, custo marginal igual a benefício marginal, menos esse termo distorsivo aqui, que é ni sobre 1 menos ni vezes delta θ, e, portanto, não é second best. Não vai ser first best, vai ser second best. Isso fica visível quando você faz o gráfico do custo marginal para a qualidade inferior, e você tem aqui o benefício marginal, que é θ barra em cima, embaixo, né? Que daria essa qualidade aqui, que é barra embaixo, first best, porém, como tem essa subtração, então o benefício marginal é mais baixo. Isso faz com que o monopolista produza uma qualidade inferior, que é essa que é barra embaixo de second best. Tá? Essa questão valia 3 pontos também, cada item valia 1 ponto. Tá? Então, meus caros, esse é o gabarito da prova B que vocês fizeram há poucas semanas atrás. Tenham todos umas boas férias e Feliz Natal.